Boa tarde a todos. Eu sou a Lurdinha, da Associação Espírita Lauro Machado, e vamos para mais um trabalho na Seara do Mestre Jesus, plantão de oração. Então, aqueles que quiserem colocar seu copinho de água para ser fluidificado, e hoje, como é a última quinta-feira do mês de outubro, que quiser também colocar uma garrafinha para higienização no lar, que fique à vontade, pois a gente já vai começar o nosso plantão de oração. Então, a gente sempre pede para que vocês elevem o pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso amado Mestre, e a toda a espiritualidade amiga e benfeitora, ao nosso mentor individual, ao mentor da nossa casa, Lauro Machado, para que nos autorize a iniciar o plantão de oração. E a gente também pede para o nosso mentor deste trabalho, plantão de oração. E a gente sempre começa com uma mensagem de preparação do ambiente, que a gente está estudando o livro Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. E nós estamos, então, na lição hoje 156, que tem como título Parentes. Então, vamos ver o que a lição nos ensina. Parentes. Mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Paulo escreveu isso ao 1 Timóteo, no capítulo 5, no versículo 8. E continua dizendo assim: a casualidade não se encontra nos laços da parentela. Princípios sutis da lei funcionam nas ligações consanguíneas. Impelido pelas causas do passado a reunir-nos no presente, é indispensável pagar com alegria os débitos que nos emanam a alguns corações, a fim de que venhamos a solver nossas dívidas para com a humanidade. Inútil é a fuga dos credores que respiram conosco sob o mesmo teto, porque o tempo nos aguardará implacável, constrangendo-nos à liquidação de todos os compromissos. Temos companheiros de voz adocicada e edificante na propaganda salvacionista que se fazem verdadeiros trovões de intolerância na atmosfera caseira, acumulando energias desequilibradas em torno das próprias tarefas. Sem dúvida, a equipe familiar no mundo nem sempre é um jardim de flores. Por vezes, é um espinheiro de preocupação e de angústia, reclamando-nos o sacrifício. Contudo, embora necessitemos de firmeza nas atitudes para temperar a afetividade que nos é própria, jamais conseguiremos sanar as feridas do nosso ambiente particular com o chicote da violência ou com o emplastro do desleixo. Consoante a advertência do apóstolo, se nos falha o cuidado com a própria família, estaremos negando nossa fé. Os parentes são obras de amor que o Pai compassivo nos deu a realizar. Ajudemo-los através da cooperação e do carinho, atendendo aos desígnios da verdadeira fraternidade, somente adestrando paciência e compreensão, tolerância e bondade na praia estreita do lar. É que nos habilitaremos a servir com vitória no mar alto das grandes experiências. Olha que interessante, né? Então, aqui a gente vai falar sobre a parentela. Então, ele fala aqui, né, que se alguém não cuida da sua família, então ele está negando a sua fé, ele está sendo como aquele trabalhador infiel, não é? E aqui ele fala também, né, que os princípios das leis, elas funcionam nas ligações consanguíneas, né? E a gente sabe que a gente não é por acaso que a gente se reúne nessa família, não é por acaso que a gente está nesse meio, porque Jesus, Deus, nosso Pai, ele sempre dá uma oportunidade, como ele fala aqui, da gente se resgatar débitos, né? E
a melhor maneira vindo todos juntos na mesma família, não é? E aqui ele fala também que ah, a causa do passado, às vezes a gente não consegue lembrar, mas ao reunir-nos no presente, é indispensável que a gente, né, pague com alegria esses débitos, né? Porque a gente não, graças a Deus que Deus deu o véu do esquecimento, para que a gente pudesse ter essa vida melhor. Então, vamos ser alegres, vamos pagar, como ele fala aqui, pagar os nossos débitos com alegria que emana dos nossos corações, não é? Para que a gente possa dissolver essa dívida com a humanidade. Porque a gente sabe que nem toda família é aquele jardim de flores, a gente sabe disso, né? Antigamente a gente costumava falar assim que em toda família tinha uma ovelha negra. Hoje, com a doutrina do Espiritismo que ele nos ensina, então a gente não fala mais essa palavra, a gente diz que agora é o irmão que veio nos ajudar a se tornar melhor, não é? Ele é o nosso irmão, que ele, a gente não sabe o grau ainda de evolução dele, mas ele não é mais a ovelha negra. Ele está ali daquele jeito que ele está ali se mostrando para que a gente possa ter oportunidade de melhorar. Como ele falou aqui, ó, pagar as nossas dívidas com alegria, com tolerância, com paciência, não é? E ele fala que não adianta a gente fugir, porque mais cedo ou mais tarde a gente vai ter que se encontrar, né? E às vezes na mesma família. Então, aquele que a gente falava que era ovelha negra, não é mais. Ele é o nosso irmão que ele pode ser um pouquinho mais inferior, mas ele está justamente ali para que haja essa troca, né? Eu te perdoo e ele me perdoa. E a gente vai junto achar uma estratégia, um meio de progredir, de evoluir junto, praticando o bem, praticando a paciência, né? Pagando, como ele fala aqui, né? Os nossos débitos com alegria, né? Porque a gente tem que fazer o que liquidar, né, esses débitos, esses compromissos que nós assumimos. E às vezes, né, ainda bem que a gente, Deus põe o véu no passado para que a gente não saiba o que a gente fez para ele ou o que ele fez para nós, mas ele deu essa oportunidade da gente se reunir agora nessa família. Então, vamos fazer o melhor para que a gente possa nos auxiliar, né? Porque às vezes a gente sabe que às vezes a gente vai passar por dificuldade, vai ter muitas preocupações, vai ter muitas reclamações, mas se a gente tiver essa fé raciocinada que a doutrina nos ensina e conseguir entender que não é por acaso que a gente se reúne numa mesma família, né? Não é por acaso que a gente está ali, que é para a gente procurar evoluir juntos. E como ele falou aqui também, que ninguém vai conseguir sanar as nossas dívidas e nem jamais conseguiremos sarar as feridas com chicote, com violência. Não é assim, não é? A gente sabe que às vezes tem uma pessoa que ela é um pouco mais irritada, mais nervosa, mas se a gente for bater de frente, como ele fala aqui, né, com o chicote da violência ou com o emplástico do desleixo, não vai adiantar nada, a gente não vai conseguir auxiliar e nem ser auxiliado, porque na mesma família a gente está ali para que a gente possa crescer juntos, entendendo que todos nós somos filhos de Deus, que a gente reuniu ali naquela família que é para a gente se melhorar, para a gente ajudar um ao outro, praticando a paciência, praticando o perdão, amando, tornando alegre, não é? Porque a gente sabe que parente, né? Às vezes a gente, como a gente fala, né? Que parente a gente não escolhe. A gente, né? Mas hoje em dia a doutrina espírita já nos mostra que a gente escolhe sim. Não, eu quero ir, quero que. Né, às vezes até nós mesmos convidamos aquele espírito para fazer parte da nossa família, para que nós possamos saldar as nossas dívidas. E a gente promete que vai fazer de tudo para que a gente possa se melhorar no amor, na bondade, na paciência, na tolerância, não é? Porque os parentes, eles são obras, né, de amor que o Pai Celeste nos deu para que a gente pudesse realizar, né, aqui nessa encarnação
para que a gente pudesse tornar-se melhor, não é? Então, que a gente atenda a esses desígnios de Deus, que são a verdadeira fraternidade, para a gente poder se melhorar, entendendo que a gente precisa sim praticar a paciência, a tolerância, a bondade, porque ali o nosso lar, né, é como se ela fosse uma prainha, né, particular ali só para nós, que os componentes daquela família eles precisam se amar, se respeitar, se auxiliar um ao outro, não é? Para que a gente possa depois expandir, né, no nosso lar, que é o mundo. Não é? Depois a gente vai casar, vai aumentar mais a família, né? Que a minha mãe falava que quando casa um filho, aumenta a família, né? A gente recebe um outro filho, não é? Então, essa pequena praiazinha que é dentro do nosso lar, a gente vai ter que se melhorar para que ela nos habilite para que a gente possa viver no mar extenso, né? No mundo, com todo mundo, porque a gente vai precisar, né? Ter educação, ter respeito, ter paciência, ter tolerância, para que a gente possa, né, estar apto para as grandes experiências da vida. E os parentes, eles são fundamentais, são importantes, eles estão ali dentro do nosso lar, não é? E como eu já falei, né, a gente precisa pagar as nossas dívidas com alegria, auxiliando um ao outro, né, entendendo que ele não é mais uma ovelha negra, ele é um irmão, às vezes um pouquinho inferior, mas que ele está ali para nos auxiliar, não é? E a gente auxiliando a ele a melhorar, a gente também se melhora, não é? Porque quanto mais você dá, você recebe em dobro. Então, se você viu que aquele irmão é difícil de convivência, é difícil de tudo, então faça a sua parte, perdoa, auxilie, tenta mostrar para ele, né, que você está ali, para que ele possa contar com você, e sempre, né, vibrando por orações positivas para que ele possa entender também. E entender, porque a violência só gera violência. Então, não temos que agir com violência, muito pelo contrário. A gente tem que ser pacífico e apaziguar tudo em nossa volta. E se está na nossa família, então, é mais ainda, né? Porque os parentes, como falou aqui, né? Não é uma causalidade que a gente encontra nos laços da parentela, não é. A gente sabe que nosso processo reencarnatório, a gente já determinou o que vai acontecer, aonde que nós vamos retornar, não é? Para que a gente possa saldar as nossas dívidas. E às vezes esse parente, esse irmão, não é? Ele é meio difícil da gente conviver, mas a gente consegue, se a gente ter a fé raciocinada e entender que essa vida nós estamos ali, vamos dizer assim, saldando os nossos débitos, né? Com aquele irmão difícil, com aquele parente difícil, mas que a gente vai conseguir sim, se a gente manter a calma, né? Manter a paciência, a tolerância e auxiliar. Quando eu digo manter, não é passar a mão na cabeça, não. A gente precisa auxiliar um ao outro, mas sendo real, falando para ele simplesmente da existência e da fé que você tem em Deus, e que isso, né, é para que a nossa vida se melhore, porque não adianta a gente fugir da nossa responsabilidade, que nós somos responsáveis pelos outros, pelos nossos semelhantes. Em caso de parentela, é mais ainda, não é? E ele, né? Não adianta a gente fugir porque está ali debaixo do nosso teto, não é? Então a gente vai ter que entender isso e fazer da melhor maneira possível que essa reencarnação, essa estadia da gente juntos, ela seja da melhor maneira possível, para que todos possam evoluir com qualidade. Com qualidade implica né, em amor, em paciência, em perdão, né, para que a gente possa equilibrar as nossas energias dentro do lar, para que a nossa família possa ter é, bastante ânimo. A nossa família pode entender que nós estamos ali, não foi por acaso, foi para auxiliar um ao outro. E faz parte de tudo que a gente vai passar, das aflições, né, das tristezas,
Mas se a gente segurar na mão de Deus e auxiliar um ao outro, a gente consegue, né? Porque a gente tem que estar sempre junto, né? Porque a gente necessita dessa firmeza, né? De atitude, de equilíbrio, de afetividade, para que a gente possa nos auxiliar e entender que nosso irmão que está ali na nossa família, não é? Ele também está ali para nos auxiliar. Então, quer dizer, se a gente fazer para o outro, a gente também vai receber em dobro. Então, é isso que eu entendi dessa lição que fala sobre os parentes, né? Que os parentes são as obras de amor que o Pai, né, nos deu para que a gente pudesse passar por essa evolução agora, né? Ou melhor, por essa vivência na Terra, essa experiência na Terra e evoluir. Então, é isso que eu entendi. Então, esses parentes vão fazer o quê? Vão fazer com que a gente se habilite para ter experiências maiores, não é? Então, é isso que eu entendi dessa lição. Então, vamos agora à nossa prece inicial, que é a prece do Espírito de Verdade, Caritas, que diz assim: Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela aprovação, dai à luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa santa e misericordiosa imagem. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E nessa mesma sintonia, vamos pedindo às equipes de fluidificação das águas que, com a ajuda de Dr. Bezerra de Menezes, possa fluidificar essas águas, colocando o lenitivo necessário a cada um de nós para os males do físico e do espírito. E que esse mesmo lenitivo possa ser levado para todas as caixas de água, das residências, dos hospitais, dos asilos, das creches, das escolas, das instituições, dos abrigos, das cadeias, para que cada um possa ter oportunidade de se melhorar. Que assim seja, Senhor. E também que eles possam colocar também nessas garrafas o lenitivo para que a gente possa fazer a higienização no lar, tirando toda a placa, miasma, forma de pensamento negativo e levando para as colônias de tratamento para que a gente possa ver a nossa casa limpa em nome de Jesus. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E assim, nessa mesma sintonia, vamos então pedindo as vibrações das emergências do plantão de oração que se encontra na nossa casa, Associação Espírita Lauro Machado. Vamos pedindo também para a caixinha azul dos pedidos de prece e de tratamento para os encarnados. E eu peço em especial para Alain Roberto Batista de Oliveira, Bianca Ferreira de Carvalho, Deise Carla França da Rocha, Diego Henrique do Nascimento, Edi Batista, Edith da Penha Batista, Edna Batista, Guilherme Bertoncini, Gláucia, José Jorge Lourenço, José Roberto Moreno de Paula, Leandro Neves de Barros Souza, Lisandra de Lourdes Batista de Oliveira, Maria Aparecida de Oliveira Emerenciano, Maria Lúcia do Nascimento, Márcia Luiz Campos, Márcia Magali Peregrina,
Mariusca de Oliveira de Magalhães Belli, Mônica, Neide Aparecida Batista, Rita de Cássia Batista, Sandra Aparecida Batista de Freita, Simone Porto, Wilson Luiz de Oliveira, Volney Barbosa de Paula e para minha prima Sandra, que ainda continua hospitalizada. Pedimos que a nossa mãe Maria de Nazaré o envolva a todos para que eles fiquem firmes na fé e consiga auxiliar no seu próprio tratamento. Vamos então pedindo também para o caderno dos desencarnados, para que eles sejam recebidos com todo amor e carinho e que eles aceitem essa situação e aceite também continuar a sua evolução. Vamos também pedindo a higienização no lar para o caderno dos dependentes químicos, para que eles possam, né, conseguir se livrar desse trauma que é ruim para todos. Vamos pedindo também para todos os pedidos que recebemos pelas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, todos os pedidos de prece, de tratamento. Vamos também pedindo para todas as sintonias dos assistidos, dos trabalhadores e dos alunos que estão agora fazendo junto conosco. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E nessa mesma sintonia, vamos então agradecendo a espiritualidade amiga e benfeitora, os medicamentos espirituais e físicos que estamos recebendo agora, onde quer que estejamos, seja no lar, seja na rua, seja no nosso trabalho, estamos recebendo esses lenitivos com muita luz, com muita paz. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E assim, então, a gente encerra o nosso plantão de oração de hoje e eu convido a todos que estão nessa live para encerrar comigo, vibrando a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. E assim, então, a gente encerra mais um trabalho na Seara do Mestre Jesus, já deixando o convite para que na próxima quinta-feira estaremos todos juntos para iniciar o mês de novembro. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Bom fim de semana a todos e fiquem com Deus.